Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? Mais um vídeo referente, né, à análise do projeto de execução dessa peça. Né? No último vídeo a gente falou sobre o tempo de deslocamento aí do G0, né? Ou seja, velocidade rápida, né? Para os deslocamentos em vazio. Quem tiver dúvida, né, acompanha aí nossos vídeos iniciais para a gente falar aqui sobre, para vocês verem, né, do que se trata essa situação problema qual a gente está analisando aqui de um ciclo de fabricação envolvendo uma série de furos, né, em uma peça, tomando como referência a fabricação em um centro de usinagem. Né? Então, no último vídeo a gente falou sobre o G0 e hoje a gente vai falar ali sobre o G1, que no caso são os movimentos programados. Né? E aí, no caso, essa indicação das velocidades, tanto para a broca 1 como para a broca 2, também já vem informada ali pelo fabricante. Né? E aí, no caso, são essas velocidades aqui, ou seja, essas são as velocidades de avanço durante a execução ali do furo. Né? A broca 1 ela tem uma indicação ali de avanço de 60 milímetros por minuto e a broca 2 uma indicação de avanço de 45 milímetros por minuto. Né? A execução do furo é um processo, um ciclo de operação de usinagem que ocorre de forma axialmente, né? Ou seja, é a face da ferramenta que está ali executando o corte, né? Então você acaba ficando com um modelo. Né? Então imagina que isso aqui é a peça, né? Tá a peça lá apoiada, e aí você vai ter a broca, né? Executando o movimento ali de furo. Né? Esse movimento, né? Como ele ocorre na face da mesma, ele é considerado uma operação ali axial. Né? Então você vai ficar com um ciclo ali perpendicular, então você vai ter todo o esforço concentrado nessa ação, e aí as hélices da broca, né, elas vão fazer com que se tenha lá a remoção do cavaco. Né? Nesse caso aí é uma ação bidirecional, né, levando em consideração ali as duas hélices da broca. Inclusive mais para frente a gente vai falar sobre essa questão aí de ângulos e tal. Bom, mas vamos falar aqui sobre o movimento do G1, que é importantíssimo para esse cálculo do tempo do processo. Por quê? A gente tem que dar uma olhadinha aqui no programa. Essa peça ela tem 20 milímetros de espessura, né? Ou seja, a espessura dela é 20 milímetros. Então, o furo ele vai iniciar, né? O movimento de corte ele vai iniciar acima dessa peça e ele vai ter que passar ela, ou seja, passante. Né? Inclusive, no desenho tem essa informação, né, ou no texto tem a informação que é passante, e aqui tem a indicação da espessura. Né? Então ele vai ter que passar os 20 milímetros. Então quando eu for calcular o tempo, eu não posso considerar só os 20 milímetros, porque o movimento, né, em G1 ele inicia antes dos 20 milímetros e termina depois dos 20 milímetros. Né? Ou seja, eu preciso garantir que, exemplo, supondo que a gente esteja observando a peça na forma lateral, o furo ele vai iniciar, né, o movimento ele vai iniciar antes do topo da peça, ele vai passando até romper completamente. Então você vai ter um comprimento útil, o qual você vai ter esse deslocamento ali em G1. Né? Isso aí a gente controla ali conforme o programa, né? Que é o que a gente vai observar agora, o programa ali da peça. Bom, dar uma passada aqui. Ó, aqui está a aproximação para a execução do primeiro furo, né? Na coordenada x25, y25. Né? Ou seja, seria a primeira aproximação. Vamos dar uma olhadinha no desenho, só para a gente ficar com essa relação. Aqui, ó. Então, imagina que a peça está posicionada aqui, a referência ali do ponto zero seria essa aqui, que eu vou marcar aqui de azul. Então, você teria y e teria aqui x. Então, no caso, como é x25 e y25, é exatamente a execução desse furo. Está aqui 25. Aqui a gente tem essa distância que é 50 entre os dois furos. A distância total da peça é 100. 100 menos 50 vai dar 50. Como você tem dois espaços aqui simétricos, seria 50 dividido por 2, daria 25. Então, essa distância aqui 25 e essa outra aqui também 25. Então, é exatamente a operação para esse furo. Então, veja que o posicionamento da broca ele vai ficar, ó, em Z5 para o eixo Z, 5 milímetros acima. Né? Então, ela não começa ali no Z0, né? Ou seja, na face da peça. E por que isso ocorre? Para a ferramenta não quebrar. Né? Tem que ter uma distância segura, né? Para a ferramenta aproximar em G0.
e depois ela iniciar o movimento ali do corte. Então, nesse caso é 5 milímetros acima. E aí, veja que na sequência ela vai para Z-25, ou seja, 5 milímetros após o final da face da peça. Como assim? Se aqui a gente tem 25, lembre-se que a espessura da peça ela é 20 milímetros, né? Então, se a gente fosse colocasse aqui, por exemplo, Z20, a ferramenta ela não ia romper a peça, né, por causa do ângulo da broca. Ela teria que passar e passar de forma segura. Nesse caso, a gente está passando 5 milímetros. O que nos dá o seguinte: o deslocamento para a execução do furo, mesmo a peça sendo 20 milímetros, ele não é apenas 20 milímetros. Nesse caso aqui, para esse programa, ele está 5 milímetros acima do topo e 5 milímetros passando da base, né? Ou seja, com 20 milímetros de espessura da peça, a gente ficaria com uma distância total ali de deslocamento em G1 de 30 milímetros, né? Ou seja, esses movimentos programados que a gente viu, cada um deles vai ter esse percurso de 30 milímetros, e isso para cada um dos furos, são 10 furos, então a gente vai ter esse deslocamento aí para todos os furos, né? Então é esse movimento que vai ser executado. E como eu tinha dito no último vídeo, essa informação aqui ela é importante, né? Esse Z5, por quê? Esse Z5 ele representa exatamente, antes de chegar a essa posição, né, que seria o movimento da ferramenta de aproximação da peça, esse movimento ele seria em G0 e, obviamente, ali a operação de execução ali do furo em G1. Né? Então, isso aí é importante também, beleza? Então é isso. No próximo vídeo a gente fala ali sobre essa questão do tempo ali de execução. Valeu!